Estamos de volta, hein? Só revisando aqui alguns assuntos primordiais para a sua prova da OAB de domingo, só os essenciais. Amores, cuidado com aquela ideia de responsabilização subsidiária e de responsabilização solidária. Então, lembrar de estudar grupo econômico, sim. Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT. Faz um tempo que grupo econômico não cai na segunda fase de trabalho, só na primeira. Já caiu por 4 vezes. Então, assim, estuda grupo econômico. Se foi formado, se existe grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Lembrar que com a reforma trabalhista, o grupo econômico vai necessitar provar um algo a mais. O que é esse algo a mais? A comunhão de interesse. Comunhão de interesse, entenda, atuação no mesmo ramo empresarial. Então, não importa apenas que quem é sócio da empresa A seja sócio da empresa B, quem é administrador da A é sócio da B, não. Eu também agora tenho mais um requisito, que é demonstrar comunhão de interesse, que ambas as empresas, 2, 3, 4, atuam no mesmo ramo empresarial. Se eu consigo comprovar, a gente está falando da existência de uma responsabilidade solidária. Olha para mim, tirando o grupo econômico, todas as demais espécies vão gerar uma responsabilidade subsidiária. Quer ver? Sucessão do empregador. Artigo 10, 10A, 448, 448A, 468 da CLT. Se retirou um empregador, adentrou outro, ocorreu a sucessão empresarial, quem responde prima facie? Não é o sucedido. Mas a obrigação trabalhista foi formalizada ao tempo do sucedido. Quem responde é o sucessor. Existe uma responsabilidade subsidiária, quem responde primeiro é o sucessor, pessoa jurídica. Se não se detém, não se encontra bens ou patrimônio, eu desconsidero a personalidade jurídica do sucessor. Adentro aos bens patrimônio dos sócios, pessoas físicas do sucessor. Não tem bens nem patrimônio, nem os sócios depois do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou em busca do sucedido pelo prazo de até 2 anos, a contar da averbação da alteração do contrato social na junta comercial. Perceba, é uma responsabilidade subsidiária. Temporário e terceirizado, eu já falei, a responsabilidade do tomador de serviços, ela é subsidiária. Quando a gente está na empreitada e na subempreitada, pensa sempre que o dono da obra, ele não responde, nem solidariamente, nem subsidiariamente. O dono da obra na empreitada, ou até mesmo na subempreitada, ele só vai responder se ele estiver no ramo da construção civil, ou até mesmo se ele for um incorporador imobiliária. Fora disso, ele não responde. Na subempreitada, o empreiteiro principal responde subsidiariamente, ok? Então, perceba que qual a regra? A regra é só da responsabilidade solidária para o grupo econômico e para todos os demais, sucessão do empregador, temporário, terceirizado, empreitado ou a responsabilidade é subsidiária. Contudo, porém, todavia, essas responsabilidades podem se tornar solidárias. Eu ensino isso para os meus alunos. Quando existe fraude. E aí vocês lembram do artigo 9º da CLT. Com a existência de fraude, a responsabilidade deixará de ser subsidiária e passará a ser solidária. Ou quando não se aplica ali os requisitos da lei ou os requisitos do contrato, se eu não atendo, a responsabilidade deixará de ser e passará a ser solidária. Cuidado com isso, ok? Amores, outra situação importante de direito material do trabalho, já eu mostro o modelinho das nossas peças, estabilidade. Meu Deus do céu, estabilidade não cai, bebê, despenca. Todas as modalidades de estabilidade, ok? Isso tem que estar na sua cabecinha, você saber localizar. A estabilidade do dirigente sindical, Jesus Cristo de Nazaré, né? As estabilidades constitucionais, como a sua prova, como o seu examinador, como a sua banca ama. A estabilidade do dirigente sindical prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT e no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal de 88. Você saber que a estabilidade do dirigente sindical não vai desde a posse, não vai desde a eleição, vai desde o registro da candidatura. Se ele for eleito, ele continua estável. Cumpriu o mandato, continua estável.
Depois disso, terminou o mandato, ele tem mais 1 ano de estabilidade. Mais do que isso, a sua prova adora perguntar. Quem não tem a estabilidade do dirigente sindical? Membro do Conselho Fiscal não tem a estabilidade do dirigente sindical. Delegado sindical não tem a estabilidade do dirigente sindical. Presidente associado diretor não tem a estabilidade do dirigente sindical. Cuidado com isso. Estabilidade da gestante, sinta, artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos das disposições constitucionais transitórias. Está lá no bendito do ADCT. Além disso, você pensa no 391A da CLT. A estabilidade da gestante vai desde que ela comunica a gravidez até 5 meses após a realização do parto. Ela está estável nesse período, ela não pode ser dispensada, a não ser que ela cometa uma falta grave, uma justa causa. Estabilidade do cipeiro, artigo 10, inciso 2, a linha A dos atos das disposições constitucionais transitórias e, claro, 164, 165 da CLT, no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. E aí você lembrar que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é obrigatória, de acordo com o NR número 5, quando a empresa possui mais do que 20 empregados. Ela é obrigatória. O presidente será escolhido pelo empregador. O vice-presidente, em voto em escrutínio secreto pelos empregados, sinta. O presidente não tem estabilidade. Por que não? Ele representa o empregador. Mas o vice-presidente, que pode ser perseguido e representa os empregados, bem como os demais membros cipeiros que representam os empregados, terão estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato eletivo. Membro da Comissão de Conciliação Prévia 625, A, B, C, D, E da CLT. A CCP, ou ela é criada no âmbito do sindicato, ou ela é constituída no âmbito da empresa. Tem uma comissão paritária. Aquele que representa o empregado tem estabilidade, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Amores, membro do Conselho Curador do FGTS, membro do Conselho Nacional da Previdência Social. O membro do Conselho Curador do FGTS está lá no artigo 3º, sempre assim, você vai procurando nos parágrafos, da Lei 8.036 de 90 do FGTS. Membro do Conselho Nacional da Previdência Social está no artigo 3º da Lei 8.213 de 91. Quem é membro desses conselhos, FGTS, Previdência Social, não são eleitos, são nomeados. Nomeados, não são eleitos. Para um mandato de 2 anos, cada um, e eles possuem a estabilidade desde a nomeação até 1 ano após o fim do mandato. Representa o empregado, tem estabilidade. Cuidado com essas estabilidades. Por que minha prova? Porque elas são cobradas na hora da prova. E aí a sua prova, é membro do Conselho Curador do FGTS, mas representa o empregador. Não tem estabilidade. Tem que representar quem, bebê? O empregado. Tem que observar se está fora do prazo da estabilidade. Uepa! Sou acidentado do trabalho. Sofri um acidente do trabalho. Sou estável? Claro que eu sou. Os 15 primeiros dias, o empregador é quem arca. O empregado não labora, mas está percebendo. Por isso que a gente fala que é hipótese inclusive. Lembram disso? Ele não trabalha, mas ele recebe de interrupção. A partir do 16º dia, vira suspensão do contrato de trabalho. Porque o empregado não trabalha, mas nada percebe pelo empregador, ele vai receber um benefício previdenciário pelo INSS a partir do 16º dia. E ele vai gozar esse benefício previdenciário até que ele receba a alta médica. Recebeu a alta médica pelo médico perito do INSS, que é quando cessa o benefício previdenciário. O que a gente tem? Artigo 118, 19, 20, 21, 21A da 8.213 de 91. Ele vai ter mais 12 meses de estabilidade. Então, a estabilidade vai desde que ocorreu o acidente do trabalho até 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. 12 meses após o recebimento da alta médica. Cuidado com a nova forma de estabilidade, que é a estabilidade da comissão de representação dos empregados perante o empregador. Se eu tivesse que apostar, eu apostava nessa. Porque a do dirigente sindical está batido.
O da gestante está batido. Do cipeiro está batido. Do acidentado do trabalho está batido. Para quem que eu iria? A nova. Vem com a reforma trabalhista. 510A, B, C, D da CLT. Eu apostaria nessa nova forma de estabilidade. Quem integra a comissão de representação dos empregados perante o empregador tem a estabilidade que vai desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Esse mandato eletivo, ele vai cumprir o exercício do cargo por apenas um ano e ele não vai poder ser reeleito para o próximo período. Cuidado com essa nova forma de estabilidade, estuda lá o 510A, B, C, D da CLT, tá? Amores, além disso, a gente tem o que se pode alegar como preliminar, tanto em sede de contestação, e aqui eu estou deixando o direito material, estou pulando para direito processual do trabalho, e essas preliminares estão no 337. Vocês não podem ir para a prova sem ler o 337. O 337, você conjuga 337 do CPC, você conjuga com 485. Então, você abre um tópico para cada preliminar. A regra é curto, rápido, direto. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Se você faz isso, seja na petição inicial trabalhista, seja na contestação, seja no RO, você broca. Não tem erro. Não tem erro. Por isso que passar em trabalho não é fácil. É pirulito. É coisa gostosa, porque é tranquilo. E quando você pensa na preliminar, ainda te digo quais são os preliminares que mais caem. Peça aí com jeitinho, peça pro. Me diga aí, manhã, quais são as preliminares que mais caem. Não precisa nem pedir com jeitinho, eu falo de todo jeito. Amores, as preliminares que mais caem na contestação são as preliminares de incompetência absoluta do juiz em razão da matéria. Dizer que o juiz do trabalho não tem competência para julgar crime de sonegação fiscal, ok? Não tem competência. Determinar que se faça a contribuição previdenciária do INSS das contribuições que não são oriundas das sentenças proferidas pela própria Justiça do Trabalho. A preliminar de litispendência está lá no 337, porque eu tenho uma outra ação tramitando que tem as mesmas partes, causa de pedir, e pelo menos um dos pedidos ali é idêntico. A preliminar de coisa julgada, para dizer que houve uma ação anterior, nessa ação anterior foi celebrado um acordo, e esse acordo foi homologado pelo juízo trabalhista, com as mesmas partes, causa de pedir, pedido, uma coisa julgada anterior. Então, preliminar de litispendência, coisa julgada, incompetência absoluta do juízo. Amores, preliminar de inépcia da petição inicial ou do pedido 330 do CPC 2015. Dizer que, para aquela causa de pedir, não corresponde o pedido. Ou para aquele pedido, não corresponde a causa de pedir. Para cada preliminar dessa, e sinta, numa contestação no RO eu posso ter 3, 4, 5 preliminares. Procurem a zorra das preliminares. Isso não pontua, isso despenca na sua prova. Se há uma coisa que dá ponto, é preliminar em contestação e é preliminar em RO. E o que serve para contestação serve para o RO. Amores, é você dizer assim, tendo sido reconhecida a litispendência, ou tendo sido, no outro tópico, reconhecida a coisa julgada, no outro tópico, tendo sido reconhecida a incompetência absoluta do juízo, em razão da matéria, o que eu vou requerer? A extinção do feito, sem resolução do mérito. A inépcia do pedido, a extinção do pedido sem resolução do mérito, com fulcro, com fundamento no 485 do CPC 2015. O que diz o 485 do CPC 2015? Extinguir-se-á o processo sem resolução do mérito por sentença quando? Aí tem um rol do 485. É por isso que você conjuga o 337 com o 485 do CPC 2015. Bora pra mim? Prejudicial de mérito. Eu posso ter na contestação e posso ter no RO. Posso? Posso. Prejudicial de mérito é prescrição. Ou bienal, ou quinquenal, ou intercorrente. Cita o 11 ou 11A da CLT, além da CF 88. Só que eu vou pedir que o processo seja julgado, não é sem resolução do mérito. Não é com fundamento no 485 do CPC. É com resolução do mérito. 487. A minha base é o 487. Inciso 2 do CPC 2015. Não importa a peça que você elabore, petição inicial, contestação,
RO, agravo de petição, embargos de execução. Você vai pleitear honorários advocatícios sucumbenciais. Pede logo no máximo a razão de 15% sobre o valor que resultar da condenação ou da liquidação da sentença, com base no 791-A da CLT. Nunca se identificar, cuidado para não se identificar na prova. Nestes termos, pede deferimento Salvador, Bahia? Rio de Janeiro, RJ? Local, data, advogado OAB. Local, data, advogado OAB. Aí de você que me coloque a data da sua prova. 1º de dezembro de 2019. Você vai tirar 0 na sua peça, tirou 0, a peça vale 5, solta a prova da OAB. Porque com as questões você não vai ter como alcançar 6. Cuidado para não se identificar na prova. Você segue um binômio. O que a sua prova te der, você faz uso. Ingrid Gil propôs a reclamação trabalhista. A profissão dela é de motorista. Você vai utilizar isso, porque a sua prova está te dando. Agora, não diz se a Ingrid é casada ou é divorciada. Não inventa, caramba. Não diz a idade da Ingrid, não inventa. Não queira colocar o seu RG, o seu CPF, a data da sua prova, mandar recadinho para o examinador, fazer coraçãozinho. Não ultrapasse as linhas. O que ultrapassar é desconsiderado. A sua prova é cara crachá. A sua prova vai ser digitalizada. O seu examinador vai olhar para o barima e vai olhar para a sua prova. Não importa quem tem a letra mais bonita, aconchegante, gostosa da Bahia. O que o seu examinador vai ver é: pontuou? Ok. Fez o endereçamento? Ok. Trouxe a qualificação? Ok. Trouxe a prerrogativa? Ok. Trouxe a preliminar? Ok. E vai pontuando, e vai pontuando. Não trouxe? Você não perde ponto. Não é CESP, é Fundação Getúlio Vargas. Mas você também não vai obter a pontuação. Amores, garantia do juízo. Se a gente está falando de um RO, cuidado, estudem as custas 789A da CLT, custas no processo de conhecimento, a razão de 2%, custas no processo de execução, a razão de 5%. Estudem o depósito recursal, carambola. Artigo 899 da CLT. Só quem faz depósito recursal é a reclamada. Depósito recursal é coisa de réu, reclamada. Tem que haver uma sentença condenatória. Se a gente está diante de um recurso ordinário, quem está reclamando, quem está recorrendo é a reclamada, quem está recorrendo é a reclamada, perceba que nos pressupostos de admissibilidade recursais, você tem que fazer alusão, você tem que dizer: estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursais, subjetivos, objetivos. Eita, procaceta, eu não sei todos. Eu não sei o interesse de agir, eu estou tão nervoso, tão nervosa, eu não sei a legitimidade, eu não sei a capacidade. Aí você fala assim: não sei todos, em especial a tempestividade no prazo de até 8 dias úteis. O preparo, incluído o pagamento das custas e a comprovação da feitura do depósito recursal. Fala do preparo, fala da tempestividade, em especial esses dois. Você não precisa saber da adequação, do cabimento, do princípio da unirrecorribilidade, em especial esse se você mata. Se você está no recurso, folha de rosto, pede para que haja a oportunidade da parte contrária apresentar contra-razões no prazo de 8 dias úteis, artigo 900 da CLT, todo recurso tem suas contra-razões. Pede para que esse recurso seja recebido e remetido para a Corte Superior, para o Tribunal, a instância superior, em virtude do duplo juízo de admissibilidade. Amores, fizemos, portanto, aqui, ainda que sucintamente, ainda que rapidamente, a nossa revisão de assunto. Além do nosso encontro, eu estou te esperando no meu Instagram, sábado, 21 horas, correção da peça, tá? No meu Instagram e no Instagram do Brasil Jurídico, no domingo, 19 horas. Vamos agora para a nossa peça? Bora que bora? Olha só. Amores, presta atenção, hein? Vem comigo, vem comigo. Porque a gente vai treinar agora uma peça, para que você possa saber que tipo de peça que é essa. Vamos identificar a peça. Faz de conta que aparece assim, ó. Olha só. Síntese da entrevista feita com Bruno Silva, que é brasileiro, solteiro, CTPS 0010, identidade 0023, CPF 012. Pare e olhe para mim. Pare, olhe.
Eu estou tendo a qualificação de uma pessoa física. Foi feita uma entrevista com ele. Eu nem terminei de ler. Provavelmente isso aqui vai ser o quê? Reclamação trabalhista. Arrepiou o pelinho? Por que eu vou precisar de toda essa qualificação? Provavelmente porque eu vou fazer uso na reclamação trabalhista. Vamos confirmar? Reclamação trabalhista, se a sua prova diz que você está advogando para aquele empregado. Reclamação trabalhista se não existe processo, porque você tem que começar e você começa o processo com a reclamação trabalhista. É ela quem instaura o processo. Quando você vai para a contestação, já existe processo. Você está advogando para a empresa. E diz assim, na condição de advogado da empresa, que foi intimada para comparecer à audiência, foi intimada para apresentar defesa, contestação. E para saber que é recurso, existe processo e foi proferida sentença. Qual é o recurso da sentença da Vara do Trabalho para o TRT? Recurso ordinário, artigo 895, inciso 1 da CLT. Bebês, você tem dúvida de que trabalho é a melhor segunda fase? Eu não vou atuar em trabalho. Caramba, tu só tem que passar. Depois você escolhe no que você atua e fazer segunda fase de trabalho. Assim como eu sei que os meus meninos e as minhas meninas do Brasil Jurídico vão passar, como meu nome é Ingrid Salles, é saber que você vai ser aprovado. Vem comigo, hein? Ele é filho de Valmor Bruno, Valmor Silva, Helena Silva, nascido em 20 de fevereiro de 1990, domiciliado à Rua Oliveiras, número 150, Cuiabá. Tem um CEP aqui. Teve a CTPS assinada e exercia a função de empacotador. Então, eu estou criando o meu rascunho e vou colocar aqui Bruno Silva exercia a função de empacotador. Quem era o seu empregador? Central de Legumes Limitada, provavelmente a pessoa reclamada. Tem uma qualificação dela, pessoa jurídica de direito privada, localizada na Rua das Acácias, número 58, Cuiabá, recebendo por último salário de R$ 1.300 por mês. Sua tarefa, olha aqui qual era a função dele, do Bruno, consistia em empacotar legumes numa máquina adquirida para tal fim. Em janeiro de 2018, ele sofreu acidente de trabalho na referida máquina, quando sua mão ficou presa dentro do equipamento, ficando afastado pelo INSS por 2 meses, recebendo auxílio doença acidentário. Em julho de 2018, após o seu retorno ao trabalho, ele pediu demissão. Amores, cuidado, ele pediu demissão. No acidente, sofreu a amputação traumática de um dedo da mão esquerda, gerando um dano ao trabalhador de natureza gravíssima, obrigando-o a submeter-se a tratamento médico e psicológico, gastando com profissionais o valor de R$ 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos e levou consigo os recibos. Então, olha só, ele já teve um gasto aqui com tratamento médico e psicológico de R$ 2.500, ok? Além disso, ele teve uma amputação traumática da mão esquerda. No retorno, tendo sido comprovado pelos peritos do INSS a perda de 20% de sua capacidade laborativa. Olha isso aqui. Foi readaptado em outra função. A CIPA da empresa, convocada quando da ocorrência do acidente, verificou que a máquina havia sido alterada pela empresa por culpa exclusiva do empregador, que retirou um dos componentes de segurança para que ela trabalhasse com maior rapidez e assim aumentasse a produtividade. Bruno costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média R$ 200 por mês. A sua prova está te implorando aqui para pedir lucros cessantes, hein? Mas nos 2 meses em que ficou afastado pelo INSS, não teve condição física de realizar a atividade que voltou a fazer tão logo retornou ao emprego. Analisando cuidadosamente o relato feito pelo trabalhador, apresente a peça pertinente à melhor defesa em juízo dos interesses dele, sem criar dados ou fatos não informados. Amores, que tipo de peça é essa? Eu não tenho um processo. Você vai defender um trabalhador, você pensa até no início, poxa, deve se tratar de um acidentado do trabalho com estabilidade. Só que ele pediu a demissão, então a gente não vai falar aqui de estabilidade do acidentado do trabalho, porque ele que pediu para sair.
Se eu estou grávida e eu peço para sair, ele pedir demissão, não há o que se falar de estabilidade, ok? Você perde o direito à estabilidade, essa é uma das formas. Porém, contudo, todavia, observe, ele teve uma perda da capacidade laborativa, isso gera uma indenização por dano moral, você tem que citar o 223A, 223G da CLT. Você, além do dano moral, tem os lucros cessantes. Por que os lucros cessantes? Porque ele fazia aquela digitação, R$ 200 por mês, ele deixou de auferir naquele período. Tem as despesas médicas que ele realizou, olha aqui, quando se diz que ele gastou com médico e com psicólogo, tratamento médico e psicólogo, o valor de R$ 2.500, você poderia considerar isso aqui como danos emergentes, ou seja, você poderia pleitear aqui toda a responsabilização civil, uma vez que o acidente foi causado por culpa única e exclusiva do empregador. Essa peça, ela já caiu em um dos exames da ordem, portanto a gente está treinando, não são por peças criadas por sua professora, mas sim uma peça que já foi devidamente cobrada pela sua banca e assim você tem como saber a procedência da mesma. Olha só, como é que a gente começa? Ao douto juízo da 3 pontinhos, Vara do Trabalho de Cuiabá, Mato Grosso. Isso porque, presta atenção, ele trabalhava, por que eu sei que é Cuiabá, Mato Grosso? Porque ele residia em Cuiabá e mais do que isso. A empresa, ela tinha sede em Cuiabá, Mato Grosso e ele prestava serviços na localidade da mesma. Olha para mim, a competência territorial na Justiça do Trabalho, artigo 651 da CLT, meus alunos já estão carequinhos, já estão tipo robozinhos, saindo assim, ó, falando. Nossa, caracas, eu já sou um profissional trabalhista. Dê só a minha carteirinha da OAB para cá, porque eu já sei tudo. Amores, pelo 651 da CLT, a gente determina a competência da Justiça do Trabalho pelo local da prestação de serviço. Eu posso fazer uso da modalidade antiga, quando a gente se referia assim, ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da 3 pontinhos, Vara do Trabalho de Cuiabá, Mato Grosso? Pode. A gente sabe que para a banca de trabalho se aceita tanto ao douto juiz quanto ao excelentíssimo senhor doutor. Você coloca aqui, olha para a telinha, 10 linhas, não precisa saltar 10 linhas, regra de ouro na sua prova da OAB. E você coloca Bruno Silva, ok? Eu estou utilizando toda a informação, olha só, que me foi fornecida pelo meu enunciado, não criei absolutamente nada. Olha, o que a gente tem? Bruno Silva, brasileiro, solteiro, empacotador, identidade número 0023, CPF 0012, CTPS 0010, não pisco olho, PIS 0013, filho de Valmor Silva, Helena Silva, residente domiciliado à Rua Oliveira, 150, Cuiabá, Mato Grosso, CEP e tal, endereço eletrônico, por conta do artigo 319 do CPC, tá? Vim respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração em anexo, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações ou notificações, com fulcro em qual artigo? 840 da CLT. 840 da CLT fala do rito ordinário comum. Se a minha prova quisesse que eu tratasse do rito sumaríssimo, ela tinha que dizer que o valor dos pedidos não ultrapassa 40 salários mínimos, ou o valor, sei lá, de R$35 mil, e daí daria para sim entender que ela estava querendo que se aplicasse o rito sumaríssimo. Não deu a entender, eu vou para o ordinário, artigo 840 da CLT. Vem fazer o quê? Propor reclamatória trabalhista. Eu tenho que dizer qual o rito é o ordinário. Em face de quem? Olha o E minúsculo porque é continuidade. Em face de Central de Legumes Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número 3 pontinhos, situada na Rua das Acácias, número 58, Cuiabá, CEP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Amores, para tudo e olha para mim. Eu te falei lá nas nossas aulas de reclamação trabalhista que acidentado do trabalho
tem preferência na tramitação do feito. Então, a gente pode chamar isso aqui de preliminar na petição inicial. A gente pode denominar de prerrogativa na petição inicial. Mas o seu processo tem que ser julgado de forma mais ágil, rapidamente. Por que minha pró? Porque a gente está falando da figura do acidentado do trabalho. Vamos fazer o seguinte? Me aguarda no próximo bloquinho. Respira fundo, que eu já volto.